Enquanto você aplaude, diga glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Tem gente que eu vi só ano passado, você voltou agora, sangue de Jesus. Você está aí ou não? Amados, quero compartilhar de uma palavra que o Senhor me compartilhou para compartilhar no primeiro domingo do ano de 2025 ao seu coração. E eu sei que Deus sempre nos surpreende. Ele é Deus. A gente nunca vai conseguir fazer isso, mas Ele sempre consegue. Sim ou não? E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Isaías 42, em nome de Jesus. O Rabacharabarás. O Senhor é bom, querido, e as suas misericórdias duram para sempre. Isaías 42, versículo 9, quem encontrou diga glória a Deus. Isaías 42, 9 diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. 46, 10 agora, ainda em Isaías 46, 9 e 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Eu oro e concordo com tudo aquilo que o Senhor já liberou antecipadamente, antes desse culto começar, antes de nós chegarmos aqui. Deus, o Senhor já tinha preparado uma palavra. Por isso, nesta noite, que esta palavra vá de encontro aos nossos corações, à nossa vida, ao nosso destino, ao nosso futuro. Nós cremos que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. O que não cumpriu vai se cumprir, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E por isso, Pai, eu profetizo um novo tempo sobre o teu povo, sua casa e a sua família, Senhor. E tudo que não te glorifica, e todo espírito que não te exalta, seja repreendido a quilômetros deste lugar, para que somente o teu Espírito tenha liberdade de agir e falar a cada coração nesta noite, e que a tua palavra ecoe até a eternidade, e o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Glória a Deus. Há uma palavra no hebraico que ela está escrito assim: Moed, M-O-W-E-D, Moed. E eu quero muito compartilhar com você uma palavra que o Senhor nos deu. Repita comigo: Moed. Moed. Essa palavra ela apareceu no livro de Gênesis, em todas as mudanças de estações e de novos tempos. A palavra Moed em seu original significa um lugar de encontro. Diga Moed. O Senhor preparou este lugar
como um lugar de encontro. Todas as vezes que Deus quer marcar um novo tempo, uma nova estação, Ele libera uma palavra chamada Moed sobre o seu povo. E eu tenho certeza que o Senhor está gerando um novo tempo sobre essa casa, um ambiente que o Senhor está gerando desde a virada do ano, que Deus está marcando um novo tempo e uma nova estação em nossas vidas. E é muito importante entender a palavra profética que Deus vai liberando sobre a nossa vida como igreja, como povo, como família, individualmente, como nação. E eu entendo que chegou o tempo do Moed de Deus sobre essa casa, um tempo em que Deus está marcando uma estação, Deus está criando uma nova temporada, Deus está provocando você e a mim, para que possamos entrar em uma nova temporada. Quem crê? Todas as vezes que Deus vai marcar um tempo e uma estação, Ele precisa despertar em nós uma consciência. Diga consciência. Diga, eu preciso ter uma consciência de que Deus tem uma nova estação, um novo ponto de encontro na minha vida, mas para isso, eu preciso de ter consciência. Amém? O que é uma consciência? É ter a clareza do próximo passo, é ter a clareza de quem eu sou e para onde estou indo. Você está aí ou não? Deus vai gerar em nós uma consciência de quem somos e para onde estamos seguindo. O próprio Jesus dizia assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu estou unido naquilo que Ele está fazendo. Aleluia! Porque senão Deus, Ele precisa que você entenda que você se move de tempos em tempos, de estação em estação, se movimentando naquilo, através daquilo que já aconteceu. São plataformas para que eu possa ir para o próximo passo. Jesus traz para nós uma consciência do reino, Ele traz para nós uma consciência de paternidade, Ele traz para nós uma consciência de quem realmente somos, e de que para onde estamos indo. Deus, através de uma consciência, Ele vai gerando em nós uma expectativa espiritual. Como nós lemos em Isaías 42 e 46, nós precisamos de ter uma consciência de tempo, porque todo tempo ele é profético. Todo tempo que Deus vai dar uma identidade, Ele precisa gerar em você, em primeiro lugar, uma consciência. Aleluia! Então, para que Deus gere uma identidade, Ele tem que gerar em você primeiro uma consciência. Glória a Deus, Gilmar. Então Deus está dando para essa igreja o quê? Uma consciência do quê? De uma identidade que Ele preparou para mim e para você. Então Deus está falando por meio do profeta Isaías, que Ele está fechando uma etapa, um ciclo de coisas que Ele tinha falado até ali, para estabelecer um novo começo, para estabelecer uma nova história. Preste atenção, Jesus no Evangelho de João, Ele sempre usava duas expressões: em verdade e em verdade. Não bastava dizer somente em verdade, não, Ele dizia em verdade e em verdade vos digo. Já prestou atenção que Jesus, quando vai fazer uma afirmativa de algo precioso, Ele fala em verdade vos digo. O que Ele quer dizer com em verdade vos digo? Ele está dizendo assim, que Ele nos trouxe até aqui, mas Ele fecha um tempo para começar outro. Aleluia! Então Deus está fazendo o quê? Ele está fechando um tempo para começar outro nas nossas vidas.
na nossa história, na nossa trajetória. E para isso Ele precisa nos dar o quê? Uma identidade de paternidade, uma identidade de filhos. Então o Senhor está tirando você de uma etapa, te colocando noutra. O Senhor está tirando você de um tempo, te colocando no outro tempo. O Senhor está tirando você de uma estação, te colocando noutra estação. E nós precisamos entender, queridos, que Deus estabeleceu um novo tempo para essa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa jornada, para a nossa chamada. Mas para isso você precisa saber quem é você. Para isso você precisa entender qual é a sua identidade espiritual. Glória a Deus, porque Deus só pode te levar para outra etapa se você primeiro souber, se você souber quem é você. Tem gente que se move e não chega a lugar nenhum, porque ela não vai conhecer um território novo, se ela não reconhece primeiro sua própria identidade espiritual. Amém? Eu preciso saber quem eu sou, para identificar para onde vou. Você está aí ou não? Então o Senhor, Ele vai dizer por meio de Isaías 46, 9 ao 10, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. E Ele vai dizer assim: o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Então Deus está falando para mim e para você: o meu propósito está de pé, minha palavra está de pé, o que eu disse vai se cumprir, o que eu falei já se cumpriu em algumas coisas, em alguns aspectos. Há pessoas que tudo já está pronto para ela chegar, o ambiente já está propício, mas por que ela não chega? Porque ela não sabe quem ela é ainda. E aí o Senhor está nos despertando nessa noite para quê? Para que eu e você possamos entender quem somos. Deus quer que você tenha uma consciência de quem você é. Aleluia. Então, queridos, o Senhor vai dizer assim: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele está dizendo: eu sou o primeiro, mas eu também sou o derradeiro. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo: eu tenho poder de transitar entre passado, presente e futuro. Aleluia. Você está no ventre da mãe e Deus já conhece quem é você. Deus já conhece sua identidade. Deus já sabe se você vai ser loiro, se você vai ser moreno, se com 40 e pouco você já vai estar careca. Ele sabe tudo isso. Aleluia. Não é o caso de alguns aqui, mas é o caso de outros. Então o Senhor está falando para você nessa noite: eu sou o único que pode visitar o teu passado. O diabo não pode visitar o teu passado, mas ele pega o teu passado para acusar você, porque ele sabe o que aconteceu, mas ele não pode alterar nada. Você está aí ou não? E é por isso que nós precisamos andar segundo a palavra, esquecendo-me as coisas que para trás ficaram, e seguir para onde? Para o alvo, que é quem? Cristo. Então, queridos, Deus esteve no seu passado, Deus tem o controle sobre tudo e sobre todos os tempos. Deus criou o teu futuro antes da existência deles. Amém? Ele está dizendo: eu sei as etapas da sua vida, eu estou preparando etapas para formar você para aquilo que eu te gerei. E quando você pensar em desistir, Deus está dizendo: eu vou te dar novas possibilidades para começar outra vez, para você nunca desistir daquilo que eu já profetizei ao teu respeito. Amém? Não desista daquilo que Deus profetizou ao teu respeito. Ah, mas é que a minha vida não está boa, é que eu tenho que tomar decisões. Tome, mas tome em Deus, não tome em você. Não tome decisões debaixo da sua crise existencial, pessoal, profissional. Tem gente que anda errante pelo caminho, por quê? Porque não entendeu qual o sonho, o propósito, não sabe o que vai fazer, não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Você está aí ou não? Repita comigo: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Porque você não sabe para onde que Deus quer te levar.
Você está aí? Fala alguma coisa, crente. Então o que Deus está propondo para mim e para você nessa noite? Uma nova etapa, uma nova jornada, uma nova estação, uma nova realidade espiritual, uma consciência, para que Ele possa fazer tudo o que Ele profetizou. Olhe para alguém e diga para essa pessoa assim: Deus está propondo para você nessa noite uma nova etapa. Mas para isso, fala para a pessoa, como profeta, com fé, mas para isso, você vai ter que ouvir e confiar em Deus, mesmo sem entender o que Ele está dizendo agora. Amém? Porque tem coisa que Deus fala agora que parece loucura. Ah, como? Como Deus vai fazer isso? Irmão, não entenda como, só tenha uma certeza: Ele se prometeu, Ele vai cumprir. É só isso. Então, queridos, Deus está falando que, enquanto há pessoas aqui pensando que acabou, Ele está dizendo: eu vou te levantar para novas coisas, para fazer algo que você nunca viveu, para fazer aquilo que você nunca experimentou, e para chegar aonde você nunca chegou até hoje. Aleluia! Por quê? Porque o Senhor está dizendo: eu sou o mesmo que faz tudo desde o começo. A palavra de ordem para você nesse culto é: não desista. Qual a palavra de ordem de Deus para você e para mim? Não desista. Qual a palavra de ordem para gerar fé, para ecoar no mundo espiritual e na eternidade? Não desista. A palavra de ordem é: eu estou contigo. Cara, se Ele está contigo, então você não tem motivo nenhum para desistir. Amém? Sabe por quê? O Senhor está falando assim: seja encorajado pela minha presença. Querido, se o Senhor estiver com você, Ele vai encorajar você para desbaratar exércitos, saltar muralhas e chegar aonde você não teria condições alguma para chegar. Quem crê, diga glória a Deus. Deus está te preparando para um futuro melhor do que o teu passado. E o teu passado não vai impedir você de entrar em uma nova temporada que Deus já preparou para você. Diga: Deus já preparou uma nova temporada para mim, de alegria, de regozijo e de honra. Aleluia! Quantos recebem isso? Diga glória a Deus. Amados, neste lugar, glorifiquem ao Senhor, porque Ele já está lá no futuro preparando tudo para você chegar lá. O amanhã nem chegou, Deus já está dizendo para a gente aqui, ó: você está preocupado com amanhã? Eu já estou no amanhã, eu já estou no depois de amanhã e já preparei tudo. Não turbe o teu coração, só saiba de uma coisa: não desista, porque eu estou à tua frente. Aleluia! O Senhor está nos dando novas estruturas, de uma nova identidade espiritual, para nos movermos em cima daquilo que Deus já construiu. Querido, aquilo que Deus promete hoje, Ele já construiu. Mas não estou vendo. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquilo que você não viu, Deus já foi no futuro e já construiu tudo. Por que Deus já construiu tudo? Para te esperar. Diga: Deus já construiu as coisas mais extraordinárias para o meu destino, para o meu futuro, só para me esperar. Deus está lá com tudo pronto, só te esperando. Isso é top, irmão. Gênesis 28. Deus vai começar um novo tempo na vida de Jacó. Todos conhecemos a história de Jacó, conhecemos a trajetória da vida de Jacó. Sabemos que Jacó dá uma forçada na barra, em anuência com a mãe,
veste uma vestimenta de pelo para simular que ele era Esaú, se apresenta diante do pai, traz uma sopa saborosa para Isaac, vai dizer que é Esaú, não vai dizer que é Jacó, ele disse: eu sou Esaú. Quem está comigo? Amados, Jacó não precisava forçar a barra. Por que, apóstolo, que ele não precisava forçar a barra? Porque Deus já tinha profetizado acerca dele no ventre. Você está aí ou não? Gênesis 25, 23, olha Deus profetizando no ventre da mãe de Jacó. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Sabe o que Deus está falando ali para os pais de Jacó? Está dizendo assim, ó: o nome deste menino é nações, o nome deste menino é uma nação. Só que quando o menino nasce, o que eles fazem? Pelas circunstâncias do nascimento, coloca o nome do menino de Jacó, aquele que agarra o outro pelo calcanhar, aquele que quer o lugar do outro. Não, essa é a visão dos pais, mas Deus já tinha profetizado: o menino que nascer depois é o mais novo, e o mais novo é uma nação que vai governar sobre a outra. Deus já tinha falado. Às vezes você fica tentando dar um jeitinho brasileiro para que aquilo que Deus falou se cumpra. Preste atenção, não atrapalhe o que Deus está fazendo. Se ele parece demorar, só parece, porque Deus não tem um compromisso com a tua agenda, ele tem um compromisso com o propósito que ele profetizou sobre o ventre da tua mãe. Pega e leva para casa. Você não precisa usurpar nada, você não precisa se precipitar com nada, você não precisa tomar nada à força, porque Deus tem um tempo propício para estabelecer tudo que ele já te prometeu. Diga: Deus tem um tempo que não é o meu, então eu vou descansar no tempo dele. Aleluia. Deus tem um tempo propício para estabelecer o que ele disse, amados. Só que um dia para Deus é como 1000 e 1000 como um, ou seja, Deus pode fazer quando? Quando ele quiser. Sim ou não? Porque não tem a ver com aquilo que Deus prepara, porque o que ele prepara já está pronto. O problema é que Deus tem que fazer você ficar pronto para entrar no lugar que já está pronto. Você está entendendo isso ou não? O que Deus fez já é perfeito, mas ele na jornada vai te aperfeiçoando até chegar no lugar perfeito que ele já preparou para você. Onde? Lá no futuro. Vai demorar quanto? Vai demorar o tanto quanto você insistir em recalcitrar contra os aguilhões. Vai demorar o tanto quanto você resistir ao que Deus está falando ao teu respeito. Então o que faz a demora é o tempo que você demora para entender e ter uma consciência daquilo que Deus quer de você. Quem está entendendo isso? Então, em Gênesis 28, Jacó está fugindo, e ele adormece numa montanha, chamada Betel, casa de Deus. Ele dorme lá, está cansado, está fadigado de uma jornada. Está fadigado por quê? Porque tentou tomar aquilo que era dele fora da hora, porque tentou fazer as coisas ao seu tempo.
Só que há uma bem-aventurança. Diga qual? O lugar. Diga qual? Quem está no lugar. Diga qual? O ambiente que ele está. Queridos, Gênesis 28, então Jacó adormece na montanha chamada Betel. E ele vai repousar a cabeça. Amados, preste, isso aqui é muito forte. Quando ele está cansado, não tem travesseiro no meio do montanha. O que ele faz? Ele repousa a cabeça na pedra. Você está aí ou não? Quando ele repousa a cabeça na rocha, ei, diga para o seu irmão do lado: repouse tua cabeça na rocha. E a partir daí, você vai identificar o lugar, o propósito que Deus tem. Quando ele põe a cabeça sobre a pedra, Deus vem ao encontro dele. Jacó vai ver uma escada que ele não tem dimensão, ela sai da terra e vai lá para o céu. Os anjos que estão aqui sobem, os que estão lá em cima descem, e há uma movimentação de anjos que sobem e anjos que descem. Quem está aí? Quando ele põe a cabeça sobre a rocha, ele ativa um ambiente espiritual. Quando você coloca a tua mente, tua cabeça repousada em Cristo, ele ativa um ambiente espiritual na tua vida. Então Jacó adormece com a cabeça sobre a pedra. Deus vem ao encontro dele. Ele vê uma escada que sai da terra e toca no céu. E Jacó vê uma visão profética e espiritual de uma movimentação entre uma atmosfera física e uma atmosfera espiritual, entre uma atmosfera ordinária e uma atmosfera extraordinária, entre uma atmosfera comum e uma atmosfera sobrenatural. Quem está entendendo essa palavra? Então, é neste ambiente que as coisas espirituais são geradas, é onde elas acontecem, porque o invisível trabalha pelo visível. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Quem está entendendo? O Senhor, queridos, deu ordem aos anjos para que eles trabalhem nos ambientes das atmosferas, esferas espirituais. Segundo alguns historiadores, preste atenção nisso aqui, isso aqui é tremendo. Lá em Gênesis 12:8, tem uma revelação sobre essa conexão que Deus fez. Porque Jacó, ele repousa a cabeça na pedra, e aquela pedra fazia parte, porque naqueles tempos os altares eram construídos com pedras não lavradas por mãos humanas. Quem subia no monte pegava uma pedra maior, uma menor, e ia encaixando as pedras até construir um altar. E segundo a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 12, versículo 8, vou ler para você: passando ali para o monte ao ocidente de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu aqui em Gênesis 12? Abraão, o vô de Jacó, anos antes, erigiu um altar ao Senhor, com pedras não lavradas com mãos humanas. Estabeleceu naquele lugar um ambiente espiritual e consagrou Betel ao Senhor.
E ali o Senhor se agradou da magnitude da oferta de Abraão, e criou ali um ambiente do Espírito. Mas até aquele dia, aquele ambiente foi ativado, mas ele ficou como? Os portais eternos ficaram fechados. Mas um homem havia ativado Abraão, lá no capítulo 12, no versículo 8, construindo um altar. Preste atenção nisso. Segundo alguns historiadores, aquela pedra que Jacó repousou sua cabeça fazia parte do altar construído pelas mãos de Abraão. Quem está aí? Ou seja, os altares que nós construímos para o Senhor tornam-se um ambiente de repouso para as próximas gerações. Você está entendendo ou não? Aí você vai construir um altar de testemunhos, você vai construir um altar de sacrifício, você vai construir um altar de abnegação. Queridos, as gerações futuras verão e experimentarão algo tão sobrenatural, porque nós muitas vezes chegamos a cavalo, mas os nossos filhos voarão com asas de águia. Você está aí ou não? Em cima daquilo que nós construímos com um altar de testemunhos. É por isso que eu não posso me deter ministerialmente, porque quando eu me detenho, eu falo, não, eu não tenho tempo, eu tenho outra coisa para pensar, eu vou fazer outra coisa, eu vou deixar a igreja para depois. O reino de Deus é em primeiro lugar. Abraão estabeleceu o reino como primeiro lugar. Ele nunca imaginou que um dia Deus iria abrir um portal eterno para o seu neto, no monte que ele construiu um altar. Você está aí ou não? Aquele lugar era um ambiente do Moed de Deus. Jacó só não sabia. Perceba que Deus conduz Jacó exatamente para o lugar propício, para ele abrir um ambiente espiritual. Olha para alguém e fala para essa pessoa do seu lado: Deus te trouxe aqui para te colocar num lugar de encontro, num lugar de um novo começo, num lugar de uma nova estação, num lugar de um novo tempo, num lugar extraordinário. Profetiza na vida dele dizendo: Deus vai te tirar nesta noite do ordinário e vai estabelecer você no extraordinário. Mas a partir de hoje, construa um altar de testemunho, porque os seus filhos, seus netos, os filhos dos filhos dos filhos dos vossos filhos, um dia colocarão a cabeça sobre uma pedra que você erigiu no altar do Senhor. E tem pais dizendo: não, depois eu vou, deixa que meu filho vai você, porque é você que estabelece o altar para as próximas gerações, queridão. Quando der tempo, querido, amanhã pode ser tarde demais, construa hoje. Aquele lugar era um ambiente do Moed de Deus, um lugar onde o Criador encontra com a criatura, um lugar onde o pai encontra o filho, um lugar onde o sobrenatural encontra o natural, um lugar onde o extraordinário encontra o ordinário. Este lugar é o lugar que nós estamos levantando aqui nesta noite, no Moed de Deus. Eu quero que você entenda que este ambiente onde Deus vai marcar o encontro, o ambiente Moed, é onde há um encontro de dois tempos, do Cronos e do Kairos de Deus, onde o natural se encontra com o sobrenatural. Diga amém. Quando Jacó põe a cabeça na rocha, o mundo espiritual se abre. Aleluia. Quando a nossa mente é conectada com Cristo, o mundo espiritual se abre e se amplia à nossa frente. Glória a Deus ou não?
porque a palavra altar no hebraico significa porta. Então um dia Abraão construiu um altar, ou seja, ele estabeleceu uma porta espiritual. E no dia que aquele jovem colocou a cabeça ali, aquela porta se abriu, o altar se abriu. Aleluia! Jacó está no ambiente do avô. Ele se conecta com as palavras que o avô dele carregava e havia liberado em tempos passados. Por isso, cuidado com as palavras que você libera. Glória a Deus. E quando o mundo espiritual se abre, o que ele vê? Anjos subindo e anjos descendo. E Deus libera uma palavra sobre Jacó, que envolve a terra, e sobre aquilo que ele vai conquistar. Uau, quem está aí? E Jacó vai dizer assim: que terrível é esse lugar, porque a presença de Deus estava ali, e Jacó não tinha percebido. Nós estamos numa geração muito perigosa, porque muitas vezes ela entra num ambiente onde a presença de Deus está, e ela diz: ai, mas que culto chato, ai, mas que palavra, ah, mas que louvor é, ah, eu não gostei. Ei, preste atenção numa coisa: o culto é para o Senhor, não é para você não, para gerar consciência, para gerar identidade, para você saber quem você é e para onde você está indo. O culto é para Ele, querido, a adoração é para Ele. Deus não tem ministro de louvor cantando musiquinha para você dançar aqui não, queridão. Aqui a glória é dele, tudo dele, por ele, para ele. Ah, não gostei, querido, você não tem que gostar de nada não, você só tem que adorar aquele que é digno de ser adorado. Nós estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui por causa de pastor, nós estamos aqui por causa de apóstolo, de bispo, nós não estamos aqui por causa de ministério de louvor, nós estamos aqui para glorificar aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, pelos séculos dos séculos, amém. Eu não venho no culto que a bispa é bonita, ela já está lá em casa já, irmão, você está aí ou não? Aleluia. Eu venho aqui para glorificar o nome do Senhor. Te amo. Nós estamos aqui, querido, o Senhor está fazendo o que? Está nos preparando, nos dando identidade, nos dando encorajamento, para a gente fazer, querido, o que as gerações passadas não fizeram. Isaac, ele não tinha dimensão do que Deus ia fazer na vida do filho dele. Você não tem dimensão do que Deus quer fazer na sua vida e na vida dos seus filhos. Um dia, queridos, Deus nos deu essa igreja, ela só era um plano. Na primeira casa que eu e a bispa moramos, lá em Guarulhos, o anjo do Senhor nos visitou. Aí o Senhor me deu toda uma estrutura escrita numa linguagem parecia hebraico, e desenrolou um rolo e falou: escreve. Aí eu comecei a escrever aquilo que o anjo deu. Falei: meu Jesus, que coisa tremenda é isso. Aquele lugar era um portal espiritual. Quando a bispa entrou no quarto, ela me depara num cenário espiritual. Meu Deus do céu, que cenário é esse? Ela saiu do quarto, foi na cozinha, quando ela voltou, ela entrou já no mundo espiritual, onde nós estávamos, ali com o anjo. Deus dando para nós o que? Um plano estratégico. Deus dando para nós o ministério Ágape. Que ano? Ano de 2025, 2005 melhor dizendo. E nós estamos em que ano? Mas Deus, no ano de 2005, Ele já estava vendo você aqui dentro, neste ano, neste ambiente, neste lugar, e Ele já sabia de tudo. Mas começou aonde? Cara, com 2 jovens, recém-casados, onde o Senhor foi lá e falou assim: ó, anota, escreve. Que é isso, Deus? Que sobrenatural. A bispa chegou: meu Deus, o que está acontecendo aqui?
Uma loucura, irmão. Poucas pessoas sabem disso. Na primeira casa que nós moramos, uma casa amarela, uma casinha feia, irmão, só no fundo da casa de uma senhora. Aí eu fico pensando, Deus não escolheu um palácio maravilhoso para visitar a gente, não. Foi lá que Ele escreveu a visão, que Ele falou assim: ó, eu estou dando para vocês algo genuíno, algo extraordinário, algo novo, algo que vai se movimentar de maneira sobrenatural. E ali Ele nos deu 10 palavras proféticas, que virou o que? O Ministério Ágape Nova Aliança. Porque essa igreja não nasceu de uma divisão, ela nasceu de uma visão. Você está aí ou não? Ela nasce de um encontro com Deus, ela nasce de um moed de Deus. E a partir desta noite vai haver um moed de Deus na tua vida. Ambientes que estavam cerrados, fechados, portas fechadas, elas vão se abrir no moed de Deus. Você está aí ou não? Glória a Deus. Muitas coisas já aconteceram até aqui nessa igreja, muitas pessoas já chegaram, muitas já se foram. Eu e a bispa já passamos dores de parto aqui dentro, já choramos, já lacrimejamos, já rastejamos, já pensamos em desistir, já pensamos em entregar tudo, já pensamos em fechar as portas, já pensamos de tudo. Mas Deus querido, Ele nos deu algo precioso para compartilhar, não só com Várzea Grande, mas para compartilhar com uma nação e com nações. Por meio de Spotify, a palavra de Deus tem sido lançada no Japão, Alemanha, Europa, Tailândia, todos os lugares que você possa pensar e as que você nem imagina. Esta igreja está alcançando para a glória de Deus. Estamos entrando no moed de Deus, num tempo de encontro, tempo de transicionamento, onde cada palavra liberada do altar se cumprirá em nossa vida. Deus está colocando sobre nós um tempo do equilíbrio, o tempo do shalom de Deus, o tempo da prosperidade, o tempo do amor, o tempo do equilíbrio, o tempo que Deus está nos dando consciência do propósito. Estamos juntos? Diga amém. Então Jacó encontra com Deus, Deus faz um pacto com ele. Moed é um lugar onde Deus faz um pacto com você. Moed é um lugar onde Deus faz uma aliança com você. Você está aí ou não? Preste bem atenção. Há pessoas aqui nesta igreja, nesta noite, neste território, que Deus vai levantar poderosamente. Há pessoas que elas até estiveram em ambientes que não deram certo aparentemente. Tem pessoas aqui que saíram de lugares decepcionadas, e Deus está falando assim: eu estou criando um novo cenário, um novo tempo, uma nova estação, um novo ambiente, para você experimentar o meu moed, um tempo de um lugar de encontro. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que vai acontecer. Deveras haverá um bom futuro. Moed é um ambiente que Deus faz pacto com você. Preste atenção no que eu vou dizer. Existem pessoas que têm uma aliança com Deus, e eu creio, mas mais extraordinário é quando Deus faz uma aliança com você. Você está aí? Qual a diferença? Quem tem uma aliança com Deus vive dentro de sua realidade, de suas limitações. Ela vai, ela para. Eu tenho uma aliança com Deus. Aí quando ela acha que ela deve, ela participa. Quando ela acha que ela não deve, ela para de participar. Quando ela acha que agora eu estou bem, eu não estou em crise, então eu vou ajudar agora. Mas eu não estou em crise agora, eu vou ajudar. Aí começa a entrar em crise, ela já sai. Então um momento ela está dentro, um momento ela está fora. Um momento ela está participando, depois ela já não está mais. Essa pessoa só tem um pacto com Deus, ela tem uma aliança com Deus, mas Deus não tem uma aliança com ela. Mas no moed de Deus é o lugar onde Deus faz uma aliança com você.
E quando Deus faz uma aliança com alguém, querido, Ele toma essa pessoa com um encorajamento sobrenatural. Ela muda a realidade. Quando Deus tem um pacto com essa pessoa, elas se movem de forma diferente. Elas estão acima de uma realidade. Elas se movem acima das circunstâncias. Elas creem veementemente que a palavra de Deus vai se cumprir, que haverá um tempo propício, onde independente de como, ou onde eu estou, ou como estou passando, eu sei de uma coisa: eu não abro mão. Estou passando na crise, estou aqui. Estou na bonança, estou aqui. Estou na crise, estou aqui. Estou no deserto, estou aqui. Estou no manancial de água, estou aqui. Mas eu não abro mão, sabe por quê? Porque Deus tem e confiou uma aliança na minha vida. Você pode notar, algumas pessoas são diferentes, elas são tomadas de um encorajamento. Olha Daniel na cova dos leões, olha Davi frente a frente a Golias, olha Josué enfrentando os exércitos inimigos, homens pelos quais Deus fez uma aliança com eles. Você pode notar que nós permanecemos crendo, porque nós cremos que o que Deus disse é verdade e vai acontecer. Pessoas que Deus tem um pacto com elas, elas se movem debaixo de convicção, de resiliência. E aí, irmão, estou junto, esse ano, e quando passa um mês, estou, mas não estou, sabe, aqui está acontecendo as coisas, estou meio desanimado. Aí você tem só um pacto com Deus. Querido, esse ano é um ano de você se posicionar. Glória a Deus ou não? Esse ano é onde você vai se mover debaixo de convicção, de resiliência. Você não vai ser mais crente Raimundo, não. Como assim? Um pé na igreja e outro no mundo. Você está aí ou não? Tem crente Raimundo aqui? Diga glória a Deus. Meu Deus, pensei que alguém ia falar, sangue de Cristo. Um dia nós estávamos aqui, eu falei assim: quem vai ficar para o tempo da tribulação, diga amém, irmão. Amém. Eu falei, vai você. Não está prestando atenção, está na igreja só com o corpo presente, mas não está sabendo o que está acontecendo. Deus vai levantar homens e mulheres de convicção. Preste atenção, levante sua mão direita e diga: Deus vai me batizar num batismo de convicções, e eu não vou abrir mão disso. Amém? Pessoa que tem convicção e consciência de identidade, se move mesmo machucada, mesmo sangrando, mesmo debaixo de pressões, debaixo das vozes contrárias, debaixo das aflições, na tempestade, se mantém numa convicção sobrenatural, porque elas sabem que mais cedo ou mais tarde entrarão no encontro com Deus, no moed de Deus. Glória a Deus ou não? Você pode prestar atenção. Eu e a bispo, está doente, está aqui. Não está doente, está aqui também. Está com luta, está aqui. Está no deserto, está aqui também. Já pensou, irmão, se eu e a bispo, está com a dorzinha, meu fio de cabelo que eu nem tenho está doendo. Minha unha, não vou não, que a minha unha quebrou. Deixa de ser um crente banana, em nome de Jesus. Glória a Deus ou não? Eu vou fazer biquinho. Então você é um menino então, porque quando eu era menino pensava como menino e falava como menino. Agora deixei as coisas próprias de menino. O poder de Deus, queridos, não se aperfeiçoa, não é naquilo que você é bom, não, é naquilo que você é fraco, para ninguém achar que é o que é, para ninguém achar que é super-homem, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Estou rastejando, estou sangrando, mas estou aqui.
Já aconteceu aqui com a gente vir doente, pregar, orar, impor a mão, gente sair curada e a gente voltar do mesmo jeito para casa. Você está aí ou não? Mas houve tempo em que nós chegamos aqui doentes, quando pisamos no altar, fomos curados na hora. Porque acontecendo no meu tempo, não acontecendo no meu tempo, eu não vou abrir mão do altar do Senhor. Eu não vou abrir mão da palavra do Senhor, eu não vou abrir mão da promessa do Senhor, eu não vou abrir mão por causa da tempestade, não vou abrir mão por causa do deserto, porque ainda no deserto Deus prepara uma mesa. Deus está nos colocando numa estação do seu moed nesta noite. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus por isso? Você não vai se mover naquilo que você é hábil, você vai se mover naquilo que Deus disse que você vai fazer. Escute isso. É num ambiente que não dá pé que Deus sustenta você. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. O que Jesus disse para ele? Não vem não, que senão se afoga. Para Pedro não. Não vem não, porque aqui é fundo. Come on here, Pedro. Pode vir. Vem que eu garanto a sua passagem. Ainda que as águas te afundariam no natural, eu estou te dando a oportunidade de caminhar no sobrenatural. Deus está falando assim para você nessa noite: para de andar no natural e começa a andar no sobrenatural a partir de hoje. Pisa que eu sustento, pisa que eu sustento, pisa que eu sustento, pisa que eu sustento. É sobre isso, queridos. Aleluia. É num ambiente que não dá pé que Ele sustenta você sobre as águas. É num ambiente de águas fechadas que Ele faz as águas se abrirem. É num ambiente de gigantes que Ele te faz preciso. Tem gente que só errava o alvo. Deus está falando assim: você vai ficar preciso agora. Precisão. Havia um soldado de Davi que acertavam um fio de cabelo à distância. Arrancou o fio de cabelo, irmão. Deus vai te fazer preciso. Aí você pode olhar para mim e falar assim: se fosse eu, ele não acertava o seu cabelo, né, apóstolo? Só para descontrair, porque você está muito sério. Aleluia! Amados, por que Deus nos coloca em cenários difíceis e impossíveis? Para que eu e você nos mova, para que Ele se manifeste dentro de um ambiente sobrenatural, acima das tuas circunstâncias. Deus quer agir para que você ande acima das tuas circunstâncias. Como? Se movendo debaixo de uma consciência de que eu não ando só, e aquele que anda comigo me faz andar por sobre as águas, me faz andar no sobrenatural, me faz andar naquilo que é impossível. Deus está te dando nesta noite uma consciência de uma identidade para você viver debaixo de uma palavra e suspenso debaixo daquilo que Ele falou. O espinho na carne não é para te envergonhar, não é para te humilhar. Deus coloca o espinho na carne para que você se torne mais dependente dEle e menos dependente de você. Segura essa. Tem situações e problemas que Deus não vai resolver, porque tem coisa que se Deus fizer, você se perde. Nós conhecemos um irmão que ele era uma bênção na igreja, e ele não tinha carro. Ora, porque se Deus me der um carro, aí eu não vou faltar em culto. Aí se tiver um carro, aí vai ser maravilhoso. Aí que eu vou assim, eu vou fazer a obra, não sei o quê. Você vai mesmo? Vou orar. Aí Deus deu um carro para o irmão. Irmão, cadê você? Estou passeando com a minha família. Mas faltou culto de novo. Irmão, onde é que você está? Não, é que eu fui visitar meu parente. Agora, irmão, estou para onde? Sei para onde.
Irmão, e agora? O carro levou ele para longe da igreja. Aquilo que era um plano de Deus para um propósito maravilhoso, virou um caminho para ele sair da igreja, porque agora ele tem carro, aí ele vai mais longe, vai passear mais longe e deixou a igreja. Cadê o irmão? Não está mais, porque o carro levou ele para mais longe de Deus. Tem coisas que Deus não vai fazer na vida de algumas pessoas, porque vai levar você mais longe de Deus. Você está aí ou não? Já estou caminhando para encerrar essa palavra. Queridos, o problema de Jacó, houve um tempo que ele teve que estar na casa de Labão. Labão o engana várias vezes. Só para você ter uma ideia, Jacó trabalha por uma filha, aí ele pensando que vai casar com aquela filha, aí Labão na noite de núpcias, faz Jacó tomar umas. Jacó já tinha tomado umas canjibrinas no dia do casamento, só que Jacó dormiu com uma, e Labão enfiou a outra dentro da câmara de dormir. Quando Jacó acordou pensando que estava beijando a bonita, estava beijando era a feia. Quando pensou que estava beijando aquela que ele casou ontem, na verdade estava beijando era a outra. Aí ele vai em Labão reclamar: mas você colocou a filha errada dentro da câmara de dormir, e eu tinha tomado umas canjibrinas, nem vi. Trabalha mais 7 anos, que eu te dou a verdadeira. Aí ele trabalha mais 7 anos, aí você fala: que Labão picareta. Queridos, o tempo que Jacó está na casa de Labão, nós pensamos que o maior problema de Jacó era Labão. Não, o problema de Jacó era Jacó. Aí você olha algumas pessoas que muitas vezes você fala assim: mas foi o diabo que colocou essa pessoa aqui no meu serviço, esse chefe, esse amigo, entre aspas, esse colega de trabalho, esse amigo da onça. Tem gente que Deus coloca do teu lado, meia boca, para ver se você é crente de verdade, para tratar você, para tratar o seu caráter, para saber se você é crente de verdade. Porque ser crente num trabalho que todo mundo é crente, meu irmão, é muito fácil. Difícil é ser perseguido no lugar de seu trabalho. Difícil é você acordar, é você ser perseguido por um chefe, como muitas vezes eu fui, onde muitas vezes o meu chefe trazia cartas que não era de recomendação, era de advertência para eu assinar, que eu estava pregando, que eu estava falando do amor de Jesus, que eu estava aconselhando pessoas. Obviamente não na hora do trabalho, porque eu sempre fui muito responsável no que fiz e no que faço. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: ser crente no meio de crente é fácil. Agora, difícil é estar do lado daquela pessoa difícil e você continuar crente. O problema de Jacó era Jacó. Eram suas escolhas equivocadas, suas decisões precipitadas, mas o caráter de Jacó estava sendo tratado. Por quê? Porque Deus, através de Jacó, ia gerar uma nação chamada Israel. Você está aí ou não? Ei, preste atenção. Enquanto Jacó está olhando a luta com Labão, Deus está olhando para ele e falando assim: ei, você não é Jacó, você é uma nação. Enquanto você está olhando, fitando na luta, Deus está falando assim: ei, você não é a luta que você está enfrentando, você é o meu filho e a minha filha. Enquanto você está focando na crise, na luta, na dificuldade, Deus está falando assim: olha para mim, olha para a minha face, olha para o que eu já disse ao teu respeito. Para de olhar para a tua luta e olha para mim. Para de olhar para as tuas guerras, para as suas escolhas equivocadas, para os teus desertos, e olha para mim, diz o Senhor. Para de olhar para aquilo que te fizeram, e olha para aquilo que eu fiz ao teu respeito. Para de olhar para as pessoas que te machucaram e te feriram, e começa a olhar para aquilo que aconteceu com o meu filho, que foi ferido na cruz, humilhado e vilipendiado, mas não abriu a sua boca como cordeiro,
ele foi oprimido e humilhado, mas ele não deixou você de fora da porta de salvação e da redenção. Não permita que aquilo que te fizeram no teu passado te amargue. Ah, mas se eu não conheço o meu passado, Deus está falando assim: para de olhar para o teu passado e olha para o futuro que eu tenho ao teu respeito. Para de olhar para o teu deserto e comece a ser plantado junto ao ribeiro das águas. Quem está aí? Oi! Deus não erra sobre pessoas que colocam no nosso caminho. Até as pessoas ruins que apareceram na tua vida, foi Deus que permitiu, para saber o quanto você está mais parecido com Ele. Você está aí ou não? Quando Jacó está voltando para casa, quando Jacó está voltando para uma reconciliação, ele havia visto anjos em sonho, mas depois ele vai ver anjos realmente, onde ele vai poder tocar neles. Deixa eu te dizer uma coisa: tem coisas que Deus disse para você que era só sonho, mas Deus está falando para pessoas neste lugar: sonhos se tornarão palpáveis na tua vida. Você está aí ou não? O primeiro sonho de Jacó era de um anjo que subia e descia, anjos que subiam e desciam, mas agora lá em Manaim, ele vai tocar. Deus está falando para pessoas aqui: aquilo que era difícil, aquilo que não podia ser tocado, vai ser tocado por aquilo que eu já liberei no mundo espiritual sobre a tua vida. Existem pessoas que ainda são sonhos, porque ainda não tomaram a forma daquilo que Deus tem para você. Algumas coisas que Deus tem ao teu respeito ainda estão no abstrato, mas se você entregar para Deus tudo aquilo que Ele quer tornar você, você vai ver o que Deus vai fazer. Quando Jacó começou a voltar do lugar de onde ele saiu, a primeira coisa que ele vai encontrar são anjos, e esses anjos se manifestam de forma física para Jacó, porque agora Jacó está em outro nível para compreender o que Deus quer dele. Quando ele sai de Manaim, ele vai em um processo para encontrar o irmão Esaú, que ele havia enganado há 22 anos atrás. Jacó não está indo para o encontro com Esaú com uma discussão, ou para uma discussão, nem para apresentar suas desculpas, nem para apresentar suas razões, porque agora Jacó amadureceu, e Jacó está diante do seu irmão para se humilhar. Tem um louvor que diz assim: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me traz os teus ouvidos, meu clamor. Quem está aí? Quem está aí? 1 Pedro 5 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Se o ano passado foi ano de humilhação, se prepara para um tempo de exaltação de Deus. Jacó está indo de encontro a Esaú para estabelecer uma reconciliação. Pessoas de identidade carregam autoridade, e elas não vivem segundo o senso de justiça. Homens de autoridade que crescem com senso de propósito, eles querem trabalhar por reconciliação, porque eles representam o reino de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós servimos ao ministério da reconciliação, porque somos embaixadores de Cristo. O embaixador não tem autoridade na própria nação, mas quando ele vai na nação do outro, ele está credenciado de autoridade e reconhecido como tal. Nós não somos desse mundo, nós não somos daqui, mas quando Cristo morreu naquela cruz, Ele nos deu uma marca de embaixadores. É por isso que os espíritos malignos se submetem a nós como igreja,
É por isso que nós recebemos autoridade, é por isso que o Espírito Santo habita em nós, porque nós estamos aqui, mas não somos daqui, mas aquele que está em nós é poderoso, e o mundo espiritual reconhece que nós somos embaixadores de Cristo, temos autoridade do reino do Pai, que está em nós, por causa do selo do Filho, que nos marcou com sangue precioso naquela cruz. E agora, já não somos mais como éramos, andando por ventos de doutrina, nem por doutrina de demônios, mas agora ouvindo aquilo que Deus tem, entendendo a minha identidade, convicto de que eu sou nele mais que vencedor. O embaixador, embora esteja num território diferente, carrega a legitimidade da autoridade, e onde ele pisa, ele é reconhecido por causa de suas credenciais. É por isso que a gente não presta nem para desviar mais. Você vai num lugar, e aí você vê uma pessoa, ela está bebendo, ela está fazendo coisa errada, está fumando, aí você olha para ela e fala assim: é crente, está fazendo coisa errada, mas é crente, está desviado, mas tem um selo. Queridos, o povo da macumba vai no cemitério arrancar de lá crânio de gente, aí leva para o terreiro. Quando é crânio de crente, o Espírito fala assim: devolve, porque isso aqui é do homem de branco. Satanás não tem direito nem sobre os nossos ossos, querido. Você imagina a autoridade que você carrega. O problema é que você não tem consciência disso, e aí você fica retrocedendo o tempo todo, você fica parando o tempo todo, você fica mendigando atenção o tempo todo, você fica com mimimi o tempo todo. Mas Deus está falando: é tempo de você se levantar, porque você está no moed de Deus, num lugar do encontro. Cristo morreu por nós, e Ele quer que nós nos posicionamos a partir de hoje. Nós estamos indo para uma nova estação, é tempo de investir tempo e conhecimento de Deus sobre a sua vida. Queridos, preste atenção: o que você carrega afeta pessoas, que você carrega positivamente ou negativamente, vai afetar pessoas na sua vida, e é por isso que você precisa se esvaziar daquilo que é seu, e se encher daquilo que é dele, para que o nome dele seja glorificado. Naquele caminho, a intenção de Jacó era o caminho da reconciliação, mas Deus tinha uma intenção de mudar a estação da vida de Jacó, e Deus vai perguntar para Jacó assim: como é que é seu nome? Preste atenção nisso, eu encerro aqui. Ô moço, como é que é seu nome? Aí Jacó, que já tinha mentido para Isaac seu pai, falando que ele era Esaú, lembra? Agora está diante de Deus, está diante da luz. Ô moço, quem é você? Sou Jacó. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou aquilo que os meus pais escreveram a meu respeito. Moço, vem aqui. Você não é aquilo que você fez, você não é aquilo que os seus pais escreveram a teu respeito, você é quem eu profetizei no ventre da tua mãe, e o que eu profetizei no ventre da tua mãe é: você é uma nação, e a partir de hoje, você não é mais Jacó, porque você não tem o nome que, eu não quero que você tenha o nome que o teu pai escreveu, eu quero que você tenha o nome que eu profetizei no ventre da tua mãe. Receba nesta noite o que Deus profetizou ao teu respeito. Não receba o que o mundo disse, não receba o que as vozes disseram, não recebam o que este mundo disse ao teu respeito, que você não presta, que você não vale nada, que você é isso, que você é aquilo. Não, você é o que Deus profetizou no ventre da tua mãe. Você vai ficar com esta palavra, você vai ficar com a identidade que Deus te deu, e não com aquilo que te disseram. E Jacó, a partir dali, querido, no moed de Deus, porque o val de Jaboque é também um território espiritual de encontro, e novamente ele tem um encontro com Deus,
E aí Deus, o que Ele começa a fazer lá em Betel, Ele vai terminar no vale Ele vai terminar ali no Val de Jaboque. Eu quero dizer para você uma coisa, que Deus começou um tempo atrás, Ele vai marcar você nesta noite no Val de Jaboque, e vai te dar aquilo que Ele profetizou ao teu respeito, assim diz o Senhor. Se coloque de pé, por favor. Jacó lutou mais de 6 horas com Deus, mas ele não saiu dali até que o Senhor o abençoasse. Você não vai sair daqui até que Deus te abençoe nessa noite. O Senhor disse que esse é o tempo que Ele está nos dando, nos marcando dentro de uma nova estação e de um novo tempo. Você está aí ou não? Deus está te dando a oportunidade nesta noite para fechar um ciclo de engano, de mentira, para estabelecer um novo tempo e uma nova estação. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Existem portas, preste atenção, muita atenção. Existem portas que você vai ter que fechar, para Deus recomeçar uma outra história. Não existe recomeço, preste atenção, debaixo de mentira. Jacó mentiu para o pai, mas agora diante de Deus ele fala assim: eu sou Jacó. Ele mentiu a primeira vez, mas agora diante de Deus não mente mais. Não existe um novo começo, não existe recomeço debaixo de mentira. Não existe recomeço com identidade imaculada. Não existe recomeço sem uma verdadeira essência, e sem uma verdadeira identidade, e sem uma consciência. Você não pode recomeçar debaixo de amargura do que passou. Você não pode recomeçar preso às ofensas. Preste atenção, você vai ter que ter coragem de largar as coisas que te fizeram mal. Você vai ter que ter coragem de deixar, inclusive, algumas pessoas que te fizeram mal. Você está aí ou não? Não estou falando que você não deva perdoar, porque tem gente que a gente tem que beijar e sair correndo. Perdoo, mas fica você aí, fica eu aqui. Você está aí ou não? Tem gente que nunca vai viver o novo de Deus, porque não conseguem deixar o passado no passado. Olhe para o irmão do seu lado e fala assim: deixe o passado no passado. Deixe os que te ofenderam no passado. Deixe as mágoas no passado. Deixe as ofensas no passado. Porque Deus não pode fazer um recomeço se você continuar carregando histórias que deram errado, ou pessoas que te fizeram mal. Amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor.